Livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Feche teus olhos, peça para Deus falar com você nesta noite. Senhor, Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala conosco nesta noite de uma forma poderosa. Que a tua palavra, meu Deus, venha nos trazer entendimento, transformação, renovo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai amado, que o nosso comportamento seja moldado conforme a tua vontade, Pai, que façamos aquilo, meu Deus, que é desejo do seu coração, Pai, que venhamos a entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas, Pai. Senhor, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. O título dessa mensagem é Trapaça. Fala comigo assim: trapaça. Está com medo? Fala, trapaça. Trapaça é uma ação ardilosa. Trapaça é uma fraude. Trapaça é má fé. Trapaça é engano. E o texto que nós lemos fala a respeito de uma trapaça, de um engano que foi feito contra a humanidade. Pastor, mas ali só tinha Adão e Eva. Mas ali começou um grande engano. Porque quando Deus formou o homem e a mulher, Deus formou os dois. Deus falou que o homem e a mulher seriam feitos à imagem e semelhança dele. E a palavra de Deus diz que a imagem e semelhança de Deus, Deus os criou. Mas Satanás, ele tenta abalar a sua vida de diversas formas. Ele age de diversas formas. Uma delas são as tentações. Ele vem com tentações contra as nossas vidas. Outra forma, com contendas, com desânimos. Mas uma forma que Satanás usa para nos tirar do caminho, para nos fazer estarmos distraídos, para nós errarmos, é com as mentiras, com os enganos. E a mulher ali, a mulher e o homem, os dois, foram enganados por Satanás, porque a serpente ali, ela diz à mulher, ela fala assim: no dia em que você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Mas Deus já havia declarado que a imagem dele, a semelhança dele, ele faria o homem e a mulher, ele criaria a humanidade. Mas ali, Satanás, de uma forma ardilosa, com trapaça, ele engana. Ele engana. Porque Satanás fala: não, no dia em que você comer o fruto, então você será semelhante a Deus. Eles tinham se esquecido que eles já haviam sido criados à semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Satanás, ele age contrapassa contra nós, para nós acharmos que nós somos menores do que nós somos, para nós olharmos no espelho e não enxergarmos a imagem e semelhança de Deus,
para nós olharmos a imagem que está no espelho e nós declararmos que aquilo é algo ruim, que aquilo que nós estamos vendo não é bom, que tem defeitos, que tem problemas, que tem limitações. E às vezes nós olhamos no espelho e nós vemos um monte de limitações, nós vemos um monte de problemas. Porque tem uma ruga aqui que não tinha ontem, porque eu estou gordo demais, porque eu estou magro demais, porque isso e porque aquilo. São coisas que você ajusta na sua vida, mas você precisa olhar no espelho e falar assim: está aqui alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não permitir que o diabo lhe roube de você a sua identidade, que Satanás roube de você quem você é, da forma que você foi criado, da forma que você foi feito. Mas todos os dias, irmãos, vêm as palavras de derrota, todos os dias vêm os desafios, todos os dias vêm as pessoas com palavras querendo diminuir quem você é, diminuir a sua capacidade, diminuir o seu entendimento, causar confusão na sua mente, para simplesmente roubar a sua identidade de imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, Satanás, ele engana, dizendo: não, no dia em que você fizer tal coisa, então você se tornará a semelhança de Deus, você será semelhante a Deus. E os homens, eles falam e ensinam que no dia em que você arrumar sua vida, parar de beber, parar de fumar, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, então você estará preparado para seguir no caminho de Deus. Ora, se você é capaz de arrumar sua vida por si só, de vencer todos os desafios, de ser o campeão de todas as batalhas, para que você precisa de Deus? Para que nós precisamos do Senhor? E esse é um grande engano que Satanás tenta colocar no coração das pessoas. Satanás, ele tenta enfiar isso no coração da humanidade todos os dias, alterando a identidade das pessoas, mudando a realidade de quem elas são, colocando pensamentos na cabeça, sentimentos no coração, que não são originários de Deus, que não vieram de Deus. E nós precisamos resistir, irmãos. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos estar de pé, firmes, contra qualquer avalanche que vier contra a nossa vida. Na sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, abra lá, olha o que está escrito na sua Bíblia lá, Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Nós não podemos ser empurrados de um lado para o outro, e aqui fala sobre doutrinas, sobre artimanhas, e às vezes a gente acha que é doutrina de igreja, não é, é doutrinação lá fora, são as coisas que estão lá fora, que querem causar confusão na nossa vida, que querem causar confusão na nossa mente, na nossa casa, que querem destruir a família. A doutrina não é a igreja, a doutrina é lá de fora. São os pensamentos, as formas de viver, que vêm querendo ferir
quem nós somos, a nossa identidade como cristãos, querendo tirar a gente do caminho, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Precisamos conhecer Jesus, precisamos conhecer da sua palavra, precisamos saber quem Ele é na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Precisamos entender que com Jesus, irmãos, nós estamos com Deus. Não tem as pessoas que falam assim, não, está comigo, está com Deus? Já ouviu falar isso? Já ouviu alguém falando isso? Ah, se fosse verdade. Está comigo, está com Deus? Não é. Mas quer dizer, ó, vem comigo que você está seguro. Pode estar comigo que a gente vai junto, vai dar certo. Aí a gente diminui um pouquinho. Mas, quando nós estamos com Jesus, aí nós estamos com Deus. Aí nós podemos confiar plenamente, irmãos. Podemos confiar sem reservas. E aí nós estaremos com Ele. O próprio Jesus, irmãos, foi tentado. E nós devemos entender o exemplo daquilo que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi levado ao deserto. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4. A partir do primeiro versículo, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, olha o desafio. Você é filho de Deus? Você é mesmo filho de Deus? Você tem certeza disso? Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele, conhecedor da palavra, ele cita a palavra para poder falar ao diabo: olha, você está me oferecendo algo, mas na palavra de Deus eu tenho a orientação para isso que você está me desafiando. Lá em Deuteronômio 4:4, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, diz assim: porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor seu Deus, todos hoje estão vivos no Senhor. Olha só, permanecei firmes no Senhor. Jesus estava ali declarando que ele precisava manter-se firme no Senhor. Ele não podia ali se abalar pelo diabo. Ele tinha que permanecer fiel no Senhor. E ele combate ali Satanás. Ele declara: não é só de pão que vive o homem. Está escrito, eu vou continuar firme aqui, firme ao Senhor. Eu não vou cair nessa tentação, eu não vou ceder à fome que está querendo me mover, eu não vou ceder, eu vou continuar firme. Irmãos, as tentações, elas vêm contra a nossa vida em todo o tempo. Em todo o tempo. As tentações se levantam contra nós em todo momento. E nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, firmes nele, inabaláveis, irmãos. E nós precisamos conhecer a palavra para que a gente possa estar firmes e fiéis. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz assim: ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão,
mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então, quando eu conheço a palavra, eu sei os pontos onde o diabo quer me fazer tropeçar. Eu sei onde é que ele pode tentar me fazer cair. E eu preciso ficar ligeiro. Nós precisamos ficar espertos. Fala para quem está do seu lado, fique esperto, irmão. Fique esperto, irmã. E olha lá, continuando lá em Mateus capítulo 4. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Aí o diabo, ele viu que Jesus estava usando da palavra, e o diabo falou: eu vou usar a mesma ferramenta que ele está usando, a mesma ferramenta. Está escrito assim, olha só: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. O diabo estava citando o Salmo 91, falando que Deus o sustentará, Deus não fará com que você não tropece em pedra nenhuma. O diabo usou a própria palavra para causar confusão. Mas é a palavra de Deus, irmãos. Às vezes, pessoas usam de artimanha com a própria palavra de Deus para querer justificar algo, para querer fazer você agir de uma forma equivocada, só para você dar um tropeço, só para você tropeçar. Ele não precisa fazer muito. Tem uma história que uma vez tinha um cavalo preso num sítio, tinha uns sítios ali, e o diabo soltou o cavalo da corda que estava prendendo ele. E o cavalo se soltou, ele percebeu que estava solto, ele foi andar, e ele entrou no sítio vizinho, e pisou na horta, na plantação do sítio vizinho, todinho, comeu ali as coisas, fez um estrago. E quando amanheceu o dia, o dono daquele sítio vizinho viu aquele estrago feito na plantação dele, pegou uma arma e atirou no cavalo, matou o cavalo. Puxa vida. Aí o dono do cavalo ficou sabendo, pegou uma arma, foi lá na casa e matou aquela família. Irmãos, desgraça pouca não é bobagem. E aí foram jogar a culpa no diabo. Não, mas isso aí foi uma obra do diabo, porque olha, destruiu tudo isso, o homem foi preso, a família destruída, uma família morta. E aí o diabo, para se defender, ele falou: eu só soltei a corda. Só soltei a corda do cavalo. Irmãos, Satanás, ele é ardiloso, ele age com trapaça. Ele não quer ver você batendo de cara no chão, ele só quer ver você tropeçando. Ele só precisa que você tropece. Só um tropeço. Só um erro. Só isso, nada mais. Só um tropeço. Fala para quem está do seu lado, só um tropeço. Acompanhe a leitura no versículo 7 de Mateus capítulo 4. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E Jesus cita o que está lá em Deuteronômio 6:16. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Jesus apenas cita a palavra. Com a palavra ele está vencendo. Com a palavra ele está batalhando. Com a própria palavra ele está se mantendo ali. Versículo 8: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Agora Satanás está usando outra forma. Eu vou dar poder. Eu vou dar poder para ele, eu vou dar algo. Eu vou mostrar a glória da terra. Eu vou mostrar todos os reinos. Eu vou oferecer a ele. Se ele se prostrar diante de mim, eu vou dar tudo isso a ele. Irmãos, e aí nós precisamos entender algo. Às vezes as pessoas falam que todo o poder foi dado ao diabo, e é uma grande mentira.
Não, porque ele ofereceu para Jesus. Ele é ardiloso. Sabe quando que Satanás tem poder? Quando ele é adorado. Satanás, ele só recebe poder quando ele é exaltado. Quando nós pecamos, nós exaltamos Satanás. Quando nós não damos o devido louvor a Deus, nós exaltamos ele. Nós exaltamos o inimigo. Somos nós que damos poder a ele, irmãos. Porque a própria palavra diz que todo o poder foi dado a quem? A Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus. E Jesus ainda declarou: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Jesus declarou a nós que Ele nos deu. E às vezes a gente não recebe, a gente fala: não, o poder é de Satanás, ele que tem os poderes da terra sobre o domínio dele. Mentira! Mas aqui havia uma condição: se você prostrar-se em terra e me adorar, então eu vou te dar tudo. Porque se Jesus se prostrasse ali, ele estaria entregando a Satanás todo o poder. É isso que nós precisamos entender. O diabo não tem nada, irmãos. Ele só tem se você der para ele. Não tem nada na mão dele. Ele só tem se for dado a ele. E durante muitos anos, as pessoas declararam que a guitarra era de Satanás. Foi dado a ele. As pessoas declararam que a bateria era de Satanás. E foi dado a ele. Que a música era dele e foi dado a ele. Que o poder, a política era dele e foi entregue a ele. Irmãos, nada disso pertence a ele. A igreja tem se posicionado. A igreja colocou uma guitarra para tocar, colocou bateria, começou a entender o seu lugar na sociedade. A igreja começou a se posicionar e pegar de volta aquilo que já tinha sido tirado das mãos da igreja, do povo de Deus. O povo de Deus abriu mão. O povo de Deus declarou: não, nós não queremos mexer com essas coisas. Isso daí não é de Deus, isso daí é do diabo. Então foi dado autoridade a ele, foi dado poder a ele. E a igreja precisa pegar de volta. Quando eu falo a igreja, é você precisa pegar de volta. Tudo aquilo que ele levou de você, pertence a você, é seu, e você precisa assumir e tomar de volta na sua mão. Você precisa pegar de volta, pertence a você. E aí, versículo 10, então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Somente a Ele. Jesus volta citando lá Deuteronômio capítulo 6, versículo 10, que diz que todo louvor, todo culto é do Senhor. É dele, irmãos, pertence a Deus. Quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós cantamos, quando nós trazemos à frente os dízimos e as ofertas, tudo isso é louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, reconhecer que nós somos dependentes dEle. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos louvando a Deus com a nossa vida. Nós estamos declarando: Senhor, a tua vida é minha, a minha vida é tua. Nós estamos declarando para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua, pertence ao Senhor. E quando nós declaramos isso, nós estamos fazendo o perfeito louvor a Deus, entregando a nossa vida a Ele. Então Satanás não tem mais direito sobre nada na nossa vida. Ele não pode mais nos tocar. Mas abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, finalzinho da sua Bíblia.
O diabo, irmãos, ele é alimentado pelos pecados. Ele é alimentado pela adoração que é dada a ele. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Satanás está procurando alguma adoração. Satanás está procurando algum louvor para ele. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém para tragar. Irmãos, vocês já viram um leão de perto? Quem já viu um leão de perto? A gente vê na televisão, vê na internet, parece um bichinho pequenininho. Mas, irmãos, ele é gigantesco, vai daqui lá no final do altar. E a palavra de Deus diz que ele está à espreita, procurando uma brecha, procurando apenas uma pequena abertura, um tropeço, para ele enfiar as patas e devorar. Ele só precisa de um tropeço, para ele poder ter uma entrada na vida das pessoas. Ele só precisa do pecado, para ele poder ter abertura para entrar. Pastor, e como é que faz se nós somos pecadores? Todos nós somos pecadores, mas nós precisamos declarar que o Senhor reina na nossa vida, que nós nos arrependemos dos erros, das falhas, das injustiças que são as iniquidades. Nós todos os dias, a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam automaticamente, todas as manhãs, porque senão nós seríamos devorados. Se as misericórdias do Senhor não se renovassem sobre nós, a nossa vida já tinha ido embora, irmãos. Então Deus tem misericórdia de nós, Deus cuida de nós, Deus zela por nós. Então nós precisamos assumir esse cuidado dEle, falar: Senhor, eu sei que o Senhor cuida, e por favor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus caminhos, me orienta, fala aos meus ouvidos, me instrui, para que eu possa tomar as decisões certas, me instrui para que eu possa fazer o que é correto. E quando nós buscamos do Senhor a instrução, a direção, irmãos, Ele nos dá. E na própria palavra de Deus tem todas as instruções para nós vencermos as tribulações, os problemas, as dificuldades, os enganos, as tentações. Abra sua Bíblia em Tiago, um pouquinho antes aí, capítulo 4, versículo 7, aqui está o segredo, irmãos, diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus. Primeiro ponto, se sujeitar a Deus, falar: Senhor, Tu és Senhor da minha vida, o Senhor é Deus sobre a minha casa, o Senhor reina na minha família, a minha vida é sua, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, se aproximem de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Coloca aí na tela o texto. Purifiquem o coração. Irmãos, as instruções estão aqui claras para nós. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Oh Deus, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. O que é isso? É que o nosso orgulho caia por terra, que a gente deixe de achar que nós somos autossuficientes. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sujeitar, resistir,
chorar, prantear, entender que nós somos dependentes de Deus em tudo. Entender e declarar: Senhor, o que seria de mim se não fosse o Senhor na minha vida? O que seria de mim se não fosse o Senhor me cuidando todos os dias? O que seria da minha vida se o Senhor não estivesse me protegendo, me orientando? O que seria da minha vida se o Senhor não tivesse me conduzido até aqui? Você já parou para pensar? Como seria a sua vida? Ou se ela ainda existiria se você não tivesse se encontrado com Deus em algum dia na sua vida? Como seria a sua vida se Deus não tivesse entrado nela? Como seria? Irmãos, eu nem vivo estaria se Deus não tivesse cuidado de mim, se Deus não tivesse me protegido, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim. Nem vivo eu estaria, irmãos. Nem vivo. E nós precisamos reconhecer que é Ele quem cuida de nós. Nós precisamos declarar que sem Deus nós nada podemos fazer. Você pode dizer: Senhor, fala: Senhor, sem Tu nada eu posso fazer. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Pastor, mas eu acordo cedo todo dia, eu vou trabalhar, eu ganho dinheiro para colocar as coisas dentro de casa. Quem é que te dá o fôlego de vida? Quem é que te dá forças para trabalhar? Quem é que te dá entendimento para você fazer o que precisa ser feito? Pastor, eu estudei, pastor, mas eu tenho certeza que já surgiu problema na sua frente, que aquilo que você estudou não era capaz de te dar orientação para você resolver o problema. E de alguma forma você encontrou uma solução. Irmãos, se não é o Espírito Santo, se não é Deus orientando, não é porque você é magnífico nos seus pensamentos, não é porque você é extraordinariamente inteligente. É Deus quem te dá o escape. É Deus quem te dá a direção. É Deus quem te orienta. Então você precisa reconhecer: Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu já teria perdido ela. Reconheça que você é dependente do Senhor. Reconheça que você depende dEle em tudo, para tudo na sua vida. Declare todos os dias: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, não será nada. Acorde todos os dias de manhã e fala: Senhor, obrigado por esse dia. Tem gente que acorda reclamando, irmãos. Bate a segunda-feira de manhã, a pessoa acorda e fala: puxa, já é segunda. Tem gente que faz isso, irmãos. Ah, chegou a segunda, que desgraça. Vai amaldiçoando a semana. Você conhece gente assim? Que acorda já falando: poxa, que droga, já tocou esse despertador. Irmão, dá graças a Deus que você ouviu o despertador. Dá graças a Deus que você está respirando. Dá graças a Deus que você tem uma cama para dormir. Dá graças a Deus que é mais uma semana que Deus vai te dar vitória. Levanta já com fé, irmãos, falando: Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor já colocou ele nas minhas mãos para eu ganhar, para eu ser vitorioso. Agradece. Acorda agradecendo, fala: Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Irmãos, eu agradeço todos os dias, só pelo fato de eu conseguir respirar, irmãos. Nossa, pastor, tão fácil, não precisa nem pensar para fazer. É, irmãos, eu já tive que ficar ligado em máquina para respirar.
com a ajuda de oxigênio. A pastora contou o testemunho hoje cedo. Se não fosse aquele negócio ligado em mim, eu não ia estar vivo. Eu agradeço a Deus por eu poder respirar, pelo meu pulmão encher e sair o ar e ter vida em mim. Irmãos, nós precisamos valorizar tudo aquilo que Deus nos dá, e não cair em nenhuma trapaça de Satanás, não diminuir nada daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Agradecer por você ter um prato de comida na sua mesa, agradecer por você poder estar com a sua família hoje. São as pequenas coisas que fazem toda a diferença. São os detalhes, irmãos, que transformam a nossa vida. E quando nós começamos a observar os detalhes, nós começamos a reconhecer Deus em todas as áreas da nossa vida. Guarde o seu coração. Guarde no seu coração a palavra de Deus, para você não cair em nenhum tropeço, em nenhuma trapaça do maligno. Salmo 119:11 diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus, para que você não erre. Guarde a palavra de Deus, para que você permaneça firme e fiel em todo o tempo. Aleluia.